Leitura do livro da Viola Davis. É o capítulo 2. Meu mundo. Vá lá. Todos os meus tios e tias estavam em casa, comendo, dançando, esperando você nascer. Mãe Alice Davis. Assim foi a introdução do capítulo. Anos atrás, quando minha mãe contou a história do meu nascimento, eu fiquei bem surpresa. Era uma memória feliz e saudável. Mama, como eu a chamo? Tem a tendência de contar histórias chocantes do nada. Parentes se engraçando uns com os outros, ou como ela começou a cuidar dos irmãos aos 4 anos, as traições do meu pai. Enterrada entre todas essas narrativas fabulosamente terríveis, há um conto encantador, a história do meu nascimento. Mama tem duas expressões que provocam muito riso e também uma sensação de conforto em mim e meus irmãos. Uma é má, uma forma afetuosa de nos chamar, os filhos dela. A outra é e coisa e tal. Ela sempre inclui essa expressão nas frases. Com seu sotaque da Carolina do Sul, ela dizia: Vala, quando você nasceu? E coisa e tal. Todos os teus tios e tias e coisa e tal. Todo mundo estava lá. Eles estavam bebendo, dançando e coisa e tal, esperando por você. A senhorita Clara Johnson estava atrasada e coisa e tal. Então sua avó fez o parto. Tava todo mundo muito feliz. Quando ela me contou essa história pela primeira vez, eu deixei que um longo instante de silêncio se instalasse no final. Eu fiquei esperando por uma reviravolta. Fiquei esperando por uma interjeição, algo que tenha interferido na beleza do momento. Mas aquela virada terrível nunca veio. Era uma história de família linda e comum, centrada na minha chegada à terra dos vivos. Para o meu espanto, a história do meu nascimento não me confundiu, nem trouxe dor ou incômodo ao âmago do meu ser. Era apenas uma história de amor e vida. Amo muito essa história e sempre peço que minha mãe a reconte. É sério, eu peço o tempo todo. E toda vez que ela conta, adiciona um detalhe maravilhoso, que comeu um sanduíche de sardinha, cebola, tomate e mostarda logo depois de dar à luz. Uma combinação nojenta, eu sei, mas ela explica. Foi o melhor sanduíche que comi na vida. Ela me deu o nome de Viola, em homenagem à minha tia-avó, por parte de pai. Eu nasci em 11 de agosto de 1965, em St. Matthews, Carolina do Sul. A quinta de seus 6 filhos. Na casa dos meus avós maternos, na Plantation Singleton, em E.C., e ainda é um sistema colonial agrícola de plantation, usado na época da escravidão americana. Não era uma fazenda. Dirija pela longa estrada de terra, vai mais ou menos 650 hectares adentro e chegará à casa do latifúndio linda, enorme e branca. Dirija um pouco mais e lá estará a pequenina igreja de um cômodo só. E caso se aventure mais um pouco, chegará aos degraus das casas dos meeiros, banheiros e chuveiros externos e um poço. Meus avós maternos, Mosel e Henry Logan, assim como os outros meeiros, tinham uma casa de um cômodo só, com uma grande lareira. A filha deles, Mamama, e a mais velha de 18 filhos, parou de estudar no 8º ano porque engravidou e também porque apanhava muito na escola. E com isso quero dizer que ela era espancada, até ficar com feridas abertas e sangrar. A minha avó e minha tia tiveram que ir à escola confrontar a professora, que também era negra, mas com uma pele mais clara, e sofria com um problema muito comum chamado colorismo. Ela punia minha mãe por ser retinta, do interior caipira e por ter cabelo duro. A família da mamama não tinha privadas, chuveiros ou banheiros dentro de casa. Isso, misturado à quantidade de crianças e à pobreza terrível, significava que por vezes ela cheirava a xixi. Mais um atributo vergonhoso que motivava o medo e a raiva da professora em relação à retinta mamama. Mais uma vez associando a cor da pele e tudo o que era negativo e errado. A verdade é que eu senti um tipo diferente de tristeza por minha mãe quando descobri o fato de que a motivou a decisão de não voltar mais à escola. Mesmo assim, minha mãe seguiu a vida. Ela se casou e teve o primeiro filho, meu irmão, John Henry, aos 15 anos. Teve minha irmã Diane, com 18, Anita, aos 19, Dolores, aos 20 e eu,
aos 22. Anos mais tarde, aos 34, teve minha irmã, Danielle. Apenas 11 dos 18 filhos de Mosel e Henry Logan sobreviveram, Mamama, obviamente, sendo um deles. Foram vários natimortos e um bebê, no qual minha mãe falava constantemente que morreu de um incêndio quando recém-nascido. O nome desse bebê era Delores. Mamama conta que por volta dos 4 ou 5 anos tinha uma gigantesca responsabilidade de cuidar de seus irmãos mais novos. Ela conta que tirava a chupeta da própria boca para colocá-la na boca do irmão, de tão criança que era. E como a maioria das crianças, na época, enquanto os adultos trabalhavam na plantação, elas eram deixadas sozinhas em casa, sem a supervisão de um adulto. E com frequência eles cozinhavam, limpavam a casa e trocavam fraldas. Ela estava brincando com fósforos um dia na lareira da cabana de madeira, onde eles moravam, e o tapete começou a pegar fogo. Isso assustou Mamama. Ela pegou rápido e pegou o irmãozinho Jimmy e correu para fora da casa. Conforme a casa era consumida pelo fogo, ela não conseguiu voltar para pegar a irmãzinha, que estava no quarto dos fundos. E quando Delores foi encontrada, estava perfeita e lindamente intacta, mas morrera por inalar fumaça. Ela era uma bebê linda, parecia uma boneca, contava Mamama. Infelizmente, ela levou a culpa pela morte do bebê e foi espancada pelo pai e pela mãe. Minha mãe diz que até hoje tem problemas de um dos braços por causa disso. Mamama sempre contava essa história. Por fim, depois de tantos anos, eu disse a ela: você sabe que não foi sua culpa. Não foi sua culpa. Eu estou te dando permissão para se perdoar. Os seus pais estavam errados por te espancar. Foi um acidente. Você não deveria sequer ter sido colocada naquela posição de estar sendo uma criança, sozinha em casa cuidando dos demais. Um silêncio doloroso. Então ela simplesmente mudou de assunto. Eu sei que Mamama nunca vai se perdoar. Mesmo que anos depois tenhamos constatado na certidão de óbito que Mamama não poderia ter mais de 3 anos, não apenas 4 ou 5, quando a irmãzinha dela morreu. Eu adoro olhar para minha mãe. Eu absorvo cada detalhe do seu rosto, das mãos, a pele. Observo todas as cicatrizes. Algumas me lembram do abuso que ela sofreu, outras não. O braço esquerdo machucado. A cicatriz no antebraço direito, causada pelo meu pai, quando o rasgou. Cicatrizes no rosto, nas pernas, cicatrizes. Eu penso na complexidade de seu coração de criança comparado à guerreira maternal e feroz, que tirava a peruca para acabar com quem se atrevesse a pensar em machucar seus bebês. Eu penso na coragem dela ao lutar pela reforma da Previdência Social nos anos 70, sendo presa, nos segurando em um dos braços e bramindo em punho com o outro, enquanto éramos jogados em viaturas. Ela discursando na Brown University. Eu posso ter estudado só até o 8º ano e estava nervosa, mas eu falei. Eu penso na mulher que sobreviveu a um terrível abuso sexual apenas para se casar com meu pai, que era extremamente agressivo, mas que depois de muitos anos se tornou um parceiro de verdade. Tudo isso me vem à mente quando olho para os maiores amores da minha vida, minha mãe. E eu a ouço recontar as mesmas histórias. O médico disse que você ia ter uma cabeça enorme, uma barrigona e pernas tortas, disse minha mãe, enquanto dava garfadas no arroz e bebia sua mimosa. Estava contando uma história de quando eu tinha mais ou menos 2 anos. Você estava no Memorial Hospital, era só um bebê. Eles colocaram todos aqueles aparelhos em você e tinha toda aquela crosta de pus e coisa e tal ao redor dos seus olhos e nariz. Seu pai foi lá te ver e foi a primeira vez que eu vi ele chorar como um bebê. Eu sabia que meu leite estava ruim. O médico disse que você não ia crescer, sabe? Não ia crescer normal. Mamama estava visitando minha casa em Los Angeles quando contou essa história. Era um dia de folga nas gravações do The How We Get Away with Murder, também conhecida como Como Defender um Assassino. Estávamos no quintal. Eu sabia a história de cor, mas a ouvi mesmo assim. Ele queria fazer um experimento com você. Disse que ia quebrar suas pernas para ver se elas cresciam retas. Mas eu vi como ele me olhava. Não sou burra. Ele viu que eu era pobre e negra. Então, tirei você daquele hospital. Aquele médico ficou falando: Senhora Davis, você está cometendo um grande erro.
Mas eu falei que ele não ia fazer experimentos no meu bebê. Te levei para casa, na casa da senhora Cora, e ela fez uma sopa de feijão de lima, e você comeu a tigela toda e bebeu um copão de água gelada. E foi isso. A senhora Cora era nossa parente distante, vivia no Prospect Heights, um projeto habitacional para pessoas de baixa renda em Pawtucket, Rhode Island. A senhora Cora disse: tem nada errado com esse bebê. E depois da sopa você abraçou a perna dela e não soltava por nada. Eu só escutava sempre em silêncio, tenho a vaga memória desse momento de abraçar a perna da senhora Cora, sentindo gratidão, mas só me lembro daquele momento. Sei que o médico não está vivo hoje, porque isso foi quando você era bebê. Mas eu queria que ele te visse agora, diz ela, como sempre, com uma grande explosão de alegria, rindo e gargalhando. Você não tem pernas tortas, nem uma barrigona, sua cabeça é grande, mas isso é o que te faz ser uma boa atriz. Vala, prepare para sua mãe outra daquelas mimosas. Você sabe do que eu estou falando. Momosas, não, mimosas. Não importa o que eu faça, eu não consigo fazê-la lembrar a palavra mimosa. Então parei de tentar, porque meio que gosto do jeito que ela fala. Eu corro para preparar outra mimosa, com mais suco que champanhe, e já ansiosa e reunindo coragem para fazer uma pergunta muito arriscada. Bem, qualquer coisa para arrancar segredos dela, né? A história da cabeça grande é uma das mais favoritas. Eu cresci odiando essa história e deixo que ela termine antes de perguntar algo mais desafiador. Uma das belezas de envelhecer é poder conhecer melhor seus pais. Hã? Mãe? Você chegou a ter um caso? Já se apaixonou por outra pessoa? Você teve um caso com Howie? Bem, Howie era um cara branco, muito legal, que morava no segundo andar do prédio do número 128 na Washington Street, um complexo de apartamentos em que moramos. Toda vez que meu pai batia na minha mãe, ela corria para o apartamento do Howie. Ele lavava as feridas dela e deixava minha mãe se esconder lá, até que meu pai se acalmasse. Era a personificação do estereótipo do hippie dos anos 70. Aquele era Howie. Ele tocava violão para nós e nos dava doces, só doces normais, sem, digamos, aditivos. Não, Vala, nunca fiz nada com Howie. Ele era só um cara legal. Seu pai sempre me acusou de me meter com ele. Eu tenho que dizer que fiquei decepcionada. Eu estava esperando não apenas por algo indecente, mas meio que esperava que minha mãe tivesse alguma história que explorasse a sua alegria, seus desejos ou um pouquinho de felicidade. Mesmo que fosse tendo um caso. Ela tomou outro gole e falou: mas eu me apaixonei pelo meu ginecologista. Me endireitei. Hã? É mesmo? Vala, eu tava grávida da Daniele. E sabe, ele cuidava de mim, me ouvia. Eu estava muito sensível na época. E ele foi tão legal. Eu esperei por mais detalhes, mas foi só isso que ela me disse. Ela se apaixonara por um homem que cuidara dela. Teimosa como um touro, inocente como uma criança e fiel mesmo quando abandonada. Louvado seja Deus pelas mimosas, ou como mamãe as chama de momosas. Quando jovem, eu pensava talvez de maneira arrogante que podia me sair melhor que minha mãe. Eu ia lutar com dragões, ser mais forte, mais confiante. Eu não ia fugir das lembranças ruins. Eu ia ser uma heroína, uma vencedora. Mas você conhece aquela frase: me mostre um herói e te mostrarei uma tragédia. Como uma geek do teatro, eu aprendi que tragédias sempre terminam com a queda do herói. Todos que foram influenciados por eles, que se beneficiaram dele, ou que confiaram nele, são esmagados na queda. Heróis sempre causam a própria queda. Então, heróis sempre, como o caso do Édipo, eu não queria causar a minha própria queda. Então não queria seguir a vida e não ser responsável pela minha imprudência. Eu queria estar mais consciente do meu calcanhar de Aquiles. Eu acreditava que autoconsciência era o que garantia minhas bênçãos. Não fazia ideia da gigantesca tarefa que estava pedindo do universo. Em um desses episódios, nos quais minha mãe revelava fatos extremamente importantes de maneira espontânea, sem aviso ou contexto, ela me contou que, embora tenha usado o nome de Mary Alice Davis durante boa parte da vida, o seu nome real era Mae, M-A-E.
Ela sempre diz não, May. Bem cedo, ela trocou o nome para Mary, porque todas as garotas do interior se chamavam Mai, e ela não queria ser como todo mundo. Como isso é incrível, né? A mulher que eu me esforcei tanto para não ser foi minha musa inspiradora em How to Get Away with Murder. Ela só contou a mim e às minhas irmãs sobre as mudanças de nome, já muito tarde na vida. Eu tinha 35 anos quando eu descobri. Não foi uma mudança oficial, apenas informal. Quando ela me contou, certamente não foi como uma confissão, e sim uma correção. Ela quase como se estivesse insultada por eu dizer o nome dela errado. Eu estava enviando dinheiro a ela via Western Union, como sempre fiz. Vá lá, para de escrever Mary, meu nome não é Mary, é Mai. Você cisma em escrever meu nome errado. Silêncio. Mamama, do que está falando? Você sempre foi Mary. Mary Alice Davis. Vala, eu sempre fui Mai. Só nunca gostei desse nome, então todo mundo no interior se chama Mai. Eu estou confusa. Um minuto que a página com... Minha identidade diz Mai. Então envie para Mai Alice Davis. Outro silêncio. Vala, você ouviu o que sua mãe disse, não ouviu? Sim, ouvi, mãe. Não questionei. Por mais confusa que eu estivesse, eu não queria fazer perguntas, porque ela não parecia disposta a responder. Além disso, ia me dar uma surra quando me visse de novo. Então não estou brincando. Após 2 gerações de escravidão, por mais dócil que ela parecesse às vezes, minha mãe tinha um gancho de direita brutal. Então eu nem mencionei que o nome da irmã dela era Mary, um fato interessante diante da mudança de nome dela de Mai para Mary. Por mais que eu tenha tentado esculpir Mamama na tentativa de chegar no cerne de quem ela é, eu nunca consegui. Existem décadas de segredos reprimidos, traumas, sonhos, esperanças perdidas. Era mais fácil viver sob aquele véu e vestir uma máscara do que lidar com eles. Diferentemente da minha mãe, meu pai era um homem mais simples. Dan Davis nasceu em 1936, em St. Matthews, Carolina do Sul. Pelo que eu sei, ele tinha 2 irmãs. Eu não consigo me lembrar de jeito nenhum, mas ele tinha, acredito, um relacionamento ruim com o padrasto, cujo nome era Duxon. Papai diz que estudou até o 5º ano, mas avaliando sua caligrafia ao longo dos anos, eu diria que a educação formal dele parou perto do 2º. Ele pode não ter estudado, mas não era burro. Analfabeto aos 15 anos, aprendeu a ler porque um amigo o ensinou, observando outdoors na estrada. Aos 15, após anos de agressões, ele fugiu para casa para trabalhar como tratador de cavalos em hipódromos pelo país. Tratou de alguns dos maiores cavalos de corrida da história e mesmo assim odiava o trabalho. Com tristeza, Mamama conta que meu pai nunca tratou do famoso puro-sangue secretariar. Ainda temos foto dele como os vencedores, porque o tratador quase sempre saía na foto quando um cavalo ganhava. Quanto mais jovem, eu amava ir trabalhar com meu pai. Amava estar cercada de cavalos. Até o cheiro do esterco do feno e da comida dos cavalos me empolgava. Vê-los nos estábulos e alimentá-los com meu pai é uma lembrança feliz. Quando os donos apareciam e diziam que meu pai como escovar o cavalo e como alimentá-los, a atmosfera se transformava em algo muito diferente. Quando meu pai estava perto daqueles homens, era quase como se fosse um escravizado. E eles, seus senhores. Ele fazia 5 tarefas de uma vez. A enorme seringa com doses de vitaminas para os cavalos, as diferentes misturas de alimentos, as escovações e o feno. Eles não entendiam o quanto estavam exigindo dele. Eu sentia a frustração e a raiva dele, mas que escolha meu pai tinha? Para piorar, tratadores recebiam um salário como se mal dá para viver. Imagine tirar sua família do sul com a esperança de uma vida melhor. Mesmo assim, tudo que você tem, tudo que você consegue ganhar, não é suficiente para mantê-los vivos e funcionais. Ele ficava visivelmente satisfeito por eu presenciar as dificuldades do trabalho dele. Eu acho que era uma forma de validar a realidade da situação que nós vivíamos. Mas o meu pai, que chamávamos de Mapapa, era mais do que um trabalho. Ele era um excelente contador de histórias. Também tocava gaita e violão muito bem.
Ele amava soul, jazz, blues, principalmente B.B. King. Como uma papa já faleceu, nunca saberei que fantasmas o fizeram fugir de casa aos 15 anos. Por mais que o ame, eu sei que eles assombraram a vida inteira. Eles se entranhavam nele, transformando-o em ódio e alcoolismo. Esse ódio costumava ser extravasado no dia do pagamento. Eu sempre fui introvertida e quando criança era muito tímida. Bem cedo me tornei uma ávida observadora do mundo ao meu redor. Eu me camuflava em quase qualquer ambiente e conseguia ver sem dizer nada. O que via em meu pai era um homem que, sozinho e solteiro, podia pegar o salário e gastar tudo com mulheres e bebida. Mas ele não era sozinho, então durante minha infância meu pai tinha 5 filhos para alimentar, exceto minha irmã Daniele, que é quase 12 anos mais nova que eu. Cada centavo que ele ganhava era para nós. Embora trabalhasse duro, aguentando o desrespeito dos donos brancos e dos cavalos, ele não era suficiente. Então ele se enfurecia. Os seus casos não eram segredo para ninguém. A única outra de que me lembro em detalhes era Patrícia, uma mulher corpulenta que morava perto de Railroad Street, em Central Falls. A Railroad Street ficava no limite da cidade, que tinha só 2 quilômetros quadrados, e meu pai me levava até lá e sempre me dava $1 ou 75 centavos com moedas de 25 para não contar para mamama onde íamos. Tudo bem, papai, dizia eu empolgada a aceitar o dinheiro. Eu não tinha mais que 5 ou 6 anos. Meu pai estava sempre bem vestido e muitas vezes teve um carro bacana. O carro daquela época era um conversível. Não me pergunte como ele conseguia pegar aquele carro, mas eu considero um período de bons anos financeiramente falando. Ele ia ao apartamento da Patrícia e ela atendia à porta nua, o que me traumatizou profundamente. Eu ficava petrificada, ela não fazia qualquer tentativa de esconder nem seu traseiro nu, nem as más intenções com meu pai. Em vez disso, corria para os braços dele beijando-o e dando risadinhas. Ah, Dan, é seu bebê? Eu queria dizer vaca. Eu sou a bebê de mamama, não sua. Eu a odiava e meu papa dizia: vá lá para baixo, espere seu pai. Patrícia então fechava a porta na minha cara, rindo. Eu odiava ir lá para baixo. Eles queriam que eu brincasse com uma garotinha da minha idade. Ela tinha os melhores brinquedos, mas nunca queria brincar comigo. Não queria que eu tocasse em seus brinquedos. E a mãe dela aparecia e me enxotava dali. Eu acabava sentada sozinha, querendo minha mãe, mais do que nunca. Depois de muito tempo, meu pai aparecia e repetia: não conte a sua mãe onde estivemos. E aí, assim que chegávamos em casa, minha mãe perguntava: onde vocês foram? Papai me deu 75 centavos para não contar, dizia eu sem pensar. E meu pai revirava os olhos e a confusão estava armada. O caso com Patrícia terminou quando mamama descobriu que ele estava no bar da cidade com ela. E mamama nos disse para que já voltava. Ela saiu do apartamento, foi até lá e deu um tapão em Patrícia, que caiu do banquinho que estava sentada. E meu pai ficou lívido e deu um tapa na minha mãe. Ironicamente, Patrícia escreveu uma carta para minha mãe expondo o canalha imprestável que era meu pai. Minha mãe guardou a carta debaixo do colchão por muito tempo e às vezes a pegava para ler. Isso sempre a deixava deprimida. Minhas irmãs e eu também a líamos. Nas minhas fantasias, sempre imaginei pensando que no que diabos fazer com aquela informação. Eu desejava que mamãe pudesse ter adquirido meios de imaginar uma vida livre daquele tipo de dor. Uma que rejeitasse tudo que a família ensinara e ela sobre o casamento e nunca desistir. Nunca deixar seu homem, mesmo que ele a traísse e aguentar todo tipo de abuso. Bem, imaginei que se tivesse vocabulário e os recursos, ela simplesmente diria: me ajude, me guie. Mas mesmo adulta e com filhos, ela ainda era aquela garotinha negra de 15 anos do interior da Carolina do Sul, que engravidou e se casou antes que tivesse idade para dirigir. Minha irmã mais velha, Diane, conta a história de uma briga dos meus pais fora de casa, e meu pai gritava: Mãe Alice, você quer que eu fique ou vá embora? Diga, você quer que eu fique ou vá? E minha irmã estava enviando mensagens telepáticas: por favor, diga a ele para ir embora. Diga a ele para ir embora, mamãe. Mas a minha mãe só gritou: eu quero que você fique. Então era uma escolha que traria enormes consequências. O abuso provoca tantas lembranças traumáticas que se misturam com atitudes difíceis de se livrar.
Pode ser algo que tenha acontecido 40 anos antes, mas permanece vivo no presente. Como eu disse, Maya Alice tem um coração leal. Seu coração se apega e não pede nada em troca. Ela mostra as garras apenas quando aqueles que ama precisam de proteção, ou para defender quem sente que lhe pertence. Minha mãe nunca ergue os punhos para defender a si mesma. Existe uma linha muito tênue entre predadores e abusadores e minha mãe. Ela se autossacrifica à custa da própria alegria. Uma noite meu pai chegou em casa do bar e caiu da porta para a entrada. Minha mãe gritou: "Já para a cama, todos vocês." Ela o ajudou a ir para a cama. Ele tinha levado uma facada nas costas na parte inferior, lado esquerdo. Eu fui espiar. Minha mãe tirou a camisa dele e usou um pano com água oxigenada para limpar o sangue. Era um ferimento profundo, com a pele pendurada. Meu pai ficou gemendo e dizendo: "Maya Alice, não chame a ambulância, não chame a ambulância." E por fim minha mãe ficou querendo perto da cama chorando. E lembro-me de entrar e ficar ao lado dela. Ela me abraçou e disse: "Eu não posso fazer nada, não posso fazer nada." Só ficamos ali, eu e ela. Me lembro de esperar que ele morresse. Eu imaginei como nossa vida seria sem ele, imaginei uma vida sem ataques de ódio embriagados e umas constantes agressões que minha mãe sofria. Secretamente eu senti como nossa vida seria bem melhor. No dia seguinte ele estava melhor. A morte não viria até 2006. E cara, minhas orações seriam diferentes dessa vez. Cada último suspiro que ele dava, eu suspirava junto com ele. Vindo de St. Matthews, Carolina do Sul, uma área influenciada pela cultura gula de Sea Island, meu pai, assim como minha mãe, cresceu acreditando em Haints, espíritos malignos e fantasmas. Meu pai fez os Haints estarem presentes na nossa vida. Não podíamos varrer seus pés, que ele ficava lívido, dizendo que aquilo significava que iria preso. Disse que já tinha sido preso por esfaquear um cara que puxou sua camisa acima da cabeça. Não podíamos passar por uma lápide sem fazer o sinal da cruz, o movimento do sinal da cruz católico. Ou a pessoa morta não descansaria em paz. Teríamos que cuspir no dedo, enfiá-lo na terra e passar pela lápide de novo. Não podíamos nos olhar no espelho, no escuro, por muito tempo. Ou nos transformaríamos em monstros. Se acordássemos meio tontos pela manhã, ainda sem nos mexer ou falar, meu pai estava correndo no quarto e perguntava: "Que foi? Que foi?" Antes que pudéssemos responder: "A bruxa está solta, são os Haints." E eu peguei. Ele pegava um papel, um pano, jogava uma pitada de sal e pimenta e sacudia sobre nós para nos livrar da bruxa. É óbvio que já como estávamos totalmente despertos e começando a nos mexer, aquilo era prova de que papai havia espantado os Haints. Com um ar vitorioso, ele procurava saber mais. "O que aconteceu? Você teve um mau pensamento sobre uma pessoa mais velha que viu?" Dolores ou eu mencionávamos o velho cabeludo que morava no fim da rua, o que achávamos parecido com um monstro. O Sr. Miaka, para ser exata. O Sr. Miaka era um personagem fictício de uma lenda popular de Joseph Jacobs, compilada em uns contos de fadas ingleses. Ele comia garotinhos no jantar. Toda vez que esse homem passava por nós, sussurrávamos para nossa irmãzinha Daniele: "Daniele, lá vem o Sr. Miaka." Isso a fazia ter calafrios e ela parava imediatamente o que quer que estivesse fazendo de errado. "Chega, chega", dizia papai de novo, passando papel com sal e pimenta sobre nós. "Parem de mexer com aquele homem, estão ouvindo? Parem até de pensar coisas ruins sobre ele." Por causa do papai, o mito dos Haints fazia parte da nossa vida. Haints, que também são mencionados como o Sol é para todos, eram o equivalente às fúrias sobre as quais mais tarde aprendi no teatro grego. As fúrias são deusas nas tragédias gregas que vêm do submundo para se vingar de uma pessoa que fez algo errado. O propósito das fúrias era fazer as pessoas pagar pelos seus erros, mesmo se parte deles fosse uma maldição geracional. Os rituais de Haints do papai nos lembravam e de nos responsabilizarmos. Eles faziam pontes que nos ajudavam a lidar com a vida. Era um guia interessante, do qual nunca duvidei até a adolescência. Confiei 100% nos Haints, até não fazerem mais sentido. Conforme me afastava dos meus pais, buscava minha individualidade, deixando de lado o que me ensinaram. Meu pai e minha mãe estavam fugindo de memórias ruins. Ambos tinham sonhos e esperanças desconhecidos. Nenhum contava com as ferramentas para lidar com o mundo e encontrar paz e alegria. Mamãe trabalhou esporadicamente em fábricas e era uma apostadora compulsiva. Meu pai era alcoólatra
e desaparecia por meses quando éramos muito pequenos. Ele sempre voltava, mas quando eu tinha 5 anos me lembro de ele ficar longe por um longo período. Só mais tarde me dei conta de que ele estava entorpecido, o que sem dúvida é uma solução compreensível para lidar com este mundo problemático. Então ele voltava, de sabe-se lá onde, e espancava Mamama. Atacava em vez de ser atacado. Ele foi distante para nós durante a maior parte da vida da minha infância, e eu não sabia como me aproximar. Meu pai foi o primeiro homem que me amou. Ele me buscava na escola, durante o almoço, quando fazíamos as refeições fora da escola. Me levava para restaurantes familiares para comer salsicha, cachorro-quente com carne moída, cebola e sal de aipo. Ele inseria uma moeda de 25 centavos na máquina do cavalo mecânico e me deixava montar. Um sorriso de orelha a orelha, antes de me levar de volta para a escola. Ele me amava, disso tenho certeza. Mas o amor e os fantasmas que o assombravam lutavam pelo espaço dentro dele. E às vezes os fantasmas venciam. Uma das muitas memórias que definem meu pai é de quando eu tinha 14 anos. Morávamos no número 4 da Park Street, uma casa de 2 andares para 2 famílias. O andar de cima não tinha eletricidade nem aquecimento, mas pelo menos era uma casa de 2 andares. E tínhamos a casa toda para nós. Minha irmãzinha Daniele tinha mais ou menos 1 ano e meio, e eu daria a vida por ela. Era o bem mais precioso que tínhamos. Bem, meus pais estavam brigando, e nunca soube o motivo. Na maior parte do tempo as brigas começavam porque meu pai queria extravasar. Eles estavam gritando um com o outro e meu pai pegou um copo. Agarrei Daniele com o braço e coloquei o outro entre meus pais, tentando fazê-los parar. Minhas outras irmãs não estavam em casa. Minha irmã mais velha, Diane, tinha me deixado um aviso em tom sério. Se eles começarem a brigar, tente pará-los. Até então, nunca havíamos tentado fazer isso por medo do que a situação piorasse, porque ia piorar. Com meu braço entre eles, eu disse gentilmente, papai, por favor, pare. Não funcionou. Me diz que eu não vou partir sua cabeça, My Alice me diz. Então ele quebrou o copo na lateral da cabeça da minha mãe e viu o vidro cortar a parte superior do rosto dela, perto do olho, e o sangue jorrar, muito sangue. Eu não conseguia mais. Não consegui ficar assistindo sem fazer nada. Enquanto ele erguia a mão para atingi-la de novo, eu gritei. Pare com isso agora, papai. Me dá esse copo. Me dá. Vi minha mão tremer descontroladamente. Meu coração estava disparado. O medo me dominava. E meu pai ficou encarando minha mãe, querendo atingi-la de novo. Ele não olhou para mim. Continuou segurando o copo, o olhar fixo entre minha mãe. Seus olhos estavam injetados, querendo muito atingi-la de novo. Então eu gritei, me dá. Era como se quanto mais alto eu gritasse, mais meu medo seria liberado. E ele finalmente me deu o bendito do copo e se afastou. Eu escondi o copo e senti como se tivesse levado uma surra ou corrido 50 quilômetros. Tive que enfrentar meu pai, a figura de autoridade, a pessoa que deveria tirar o copo de mim, que deveria me ensinar o certo e o errado. A figura mais assustadora da minha vida e o primeiro homem que todos nós amamos era assustador. Sem saber, eu tinha sido marcada e influenciada pelo comportamento dele e por tudo o que eram. Por mais que desejasse que minha vida fosse melhor, as únicas ferramentas que eu recebera para lidar com o mundo foram aquelas dadas por eles. Pela maneira como falavam, pela maneira como brigavam, pela forma como minha mãe não fazia concessões. Como eles amavam e quem amavam me moldou. Se eu não escapasse daquilo tudo, a exaustão e o esgotamento seriam tudo o que sentiria depois de cada luta da minha vida, até mesmo as menores. Aquela briga marcou o começo da minha mudança, pensando na noite em que enfrentei meu pai e limpei o sangue da minha mãe. Eu sabia que a minha vida seria uma luta e eu percebi, eu tinha forças para lutar. Só relembrando que plantation é um tipo de sistema agrícola de exploração baseado na monocultura de exportação e sempre fazendo uso de grandes latifúndios e de mão de obra escravizada. Este foi um sistema econômico agrícola largamente implementado durante o processo de colonização das Américas. Esse é o fim do capítulo 2.